Esse vídeo eu faço no dia 2 de novembro de 2025, que é o Dia dos Mortos, né? Mais conhecido como Dia dos Finados. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, mas talvez eu não vou postar, dizer melhor, nesse dia. Por quê? Porque o YouTube, né, me deu um strike. Strike no meu vídeo. Um vídeo de 2 a 3 anos atrás que eu fiz, falando sobre que o tema era o quê? A frustração dos Red Pills. Porque não sei se talvez, né? Não sei, né? Me falaram que não pode falar o nome Red Pill na internet, porque se falar o nome Red Pill, aí eu posso ser banido. Se for o nome Red Pelado, aí não pode falar, entendeu? Não pode falar porque o canal é banido, segundo eu ouvi dizer. Mas eu tô aqui falando isso com vocês, mas isso não é o tema do vídeo. O tema do vídeo é sobre o dia de finados, o dia dos mortos, né? Então, sem mais demandas, né? Vamos ao que interessa. Eu sei que esse dia, ele tem muito a ver com o Dia das Bruxas, né? Que o Dia das Bruxas é 31 de outubro. E o Dia de Finados é dia 2 de novembro. Mas tem países aí, não sei se é na Europa ou se é em países nórdicos, né? Que o dia das bruxas e o dia dos mortos, eles são comemorados no mesmo dia. Mas eu vou dar uma pesquisada aqui e aí eu falo com vocês acerca disso. Entendeu, meus irmãos? Então, se você ver o vídeo que eu fiz do Dia das Bruxas e ver esse vídeo agora, eles são tipo um parte 1 e um parte 2, entendeu? Mas, mesmo eles sendo diferentes, eles têm quase o mesmo significado, porque tem países aí, como eu falei a você, que o Dia das Bruxas e o Dia dos Mortos, que é o Dia de Finados, eles são comemorados no mesmo dia. Entendeu, meus irmãos? Então vamos continuar aqui, né? Vamos continuar aqui. Aqui está a sua origem, né, do Dia dos Mortos. No Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, tem origem cristã católica, mas as suas raízes se misturam com antigas tradições pagãs e costumes de lembrar os mortos que existiram muito antes do cristianismo. E aqui vai um resumo histórico e simbólico. A origem antiga. Antes do cristianismo, muitos povos já tinham rituais para homenagear os mortos e acreditando que as almas voltavam à terra em certas épocas. Os celtas, por exemplo, celebravam o Samhain, 31 de outubro, no dia 31 de outubro e 1º de novembro. Mas o Samhain, eles comemoravam o Samhain, mas como eu falei a vocês, tinha lugares aí que comemoravam o Dia das Bruxas e o Dia dos Mortos ao mesmo tempo, como o dia de Samhain, que eu celebrava o Samhain, entendeu? Que é uma festa que marcava o fim do verão e a passagem dos espíritos. Quer dizer, os celtas, né, por exemplo, eles celebravam o Samhain, que era uma festa que marcava o fim do verão e a passagem dos espíritos. É praticamente o Dia das Bruxas, né? É o Dia das Bruxas, porque cada um comemorava o Dia das Bruxas de forma diferente. Como, por exemplo, os celtas, né, com o Samhain. Os romanos tinha a parentalia,
uma comemoração e homenagem aos antepassados. Essas tradições foram reinterpretadas pela Igreja Católica, que muitas vezes cristianizou antigas festas pagãs para adaptar à fé cristã. Quer dizer, a católica mais uma vez, né? A católica mais uma vez querendo converter os seus costumes pagãos, né? É isso mesmo, é isso aí, entendeu? Até na história do Dia de Finados, né? Os católicos, eles querem cristianizar festas pagãs. Quer dizer, eles querem romantizar, cristianizar festas pagãs, que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Entendeu, meus irmãos? Então, a católica, ela vem com seus dogmas, né, religiosos, para tentar até iludir aquelas pessoas que não tem nenhum conhecimento bíblico, né? Que não tem nenhum conhecimento bíblico e nenhum embasamento bíblico, entendeu? Eles vão iludir aqueles que não têm conhecimento, mas aqueles que têm um certo conhecimento, eles não vão ser enganados. Quer dizer, alguns, né? Porque dizem que está escrito na Bíblia que até os eleitos iam ser enganados nos últimos dias. Então, vamos continuar aqui, né? A origem cristã. O dia de finados vem da prática cristã de rezar pelas almas dos falecidos, que ainda estariam no purgatório, esperando purificação antes de ir ao céu. Essa história de purgatório, isso não existe, biblicamente falando. Isso aí já é uma invenção, é um dogma católico. Não existe esse negócio de purgatório. A decisão de ir para o céu e para o inferno está aqui na terra. Se você escolher para o céu, se você escolheu fazer a vontade de Deus, você vai morrer salvo e justificado. Mas se você morre no pecado, você vai morrer para o juízo e a perdição eterna. Então não tem essa de purgatório, de purificação. Vou para o purgatório para me purificar. Não tem essa, meu irmão. Ou é céu ou é inferno. E a escolha você faz em vida. Porque se você morrer, é como diz o pastor: morreu, acabou. Não tem oração, não tem reza, não tem vela acesa. Não tem essa, entendeu? Não tem essa. Não tem reza, não tem vela acesa, não tem missa de sétimo dia. Nada vai te salvar do inferno se você morreu sem a salvação, sem o Senhor Jesus. Entendeu? Então, vamos continuar aqui, né? O estudo. No século X, no ano 998, o abade Odilo de Cluny, na França, instituiu o dia 2 de novembro como uma data específica para rezar por todos os mortos. A ideia se espalhou rapidamente por toda a Europa e foi adotada oficialmente pela Igreja Católica. Então essa parada aí de rezar pelos mortos, de orar pelos mortos, de comemorar os mortos, não vem somente da católica. A católica somente adotou esse costume pagão, que veio de outros países, né? De outros países, como os celtas, por exemplo. Então é como falei a você, isso aí não é de hoje.
que a católica ela mistura o cristianismo com o paganismo. Isso já começou bem de trás, né? Com Constantino, quando criou a católica, porque ele quis misturar o quê? O cristianismo com um paganismo. E aí alguns cristãos nessa época aí de Constantino, não aceitaram isso. Então houve a separação dos cristãos, né, dos cristãos genuínos e daqueles que queriam seguir Constantino. E daí então, foi daí que surgiu a católica. É uma história bem resumida, mas se você for parar para pensar, é uma história bem extensa, entendeu? É uma história bem extensa, muito grande, que daí depois eu vou falar com vocês acerca disso, entendeu? A ideia se espalhou rapidamente para toda a Europa e foi adotada oficialmente pela Igreja Católica. Ligações com o Dia de Todos os Santos. Dia de Todos os Santos é celebrado em 1º de novembro, dedicado a todos os santos, conhecido e desconhecido, e conhecidos e desconhecidos. O dia de finados, no dia seguinte, 2 de novembro, é dedicado a todos os fiéis defuntos, ou seja, as pessoas comuns que já morreram. Assim há uma sequência de símbolos. 1º de novembro, os quais já estão no céu. 2 de novembro, os que ainda aguardam a purificação. Isso aqui já é criação também da católica, entendeu? Aí, como a católica veio para o Brasil e veio para a América Latina, aí cada um adaptou esse dia à sua maneira, como por exemplo, no México e na América Latina. Em países como o México, o Dia dos Mortos mistura o catolicismo trazido pelos espanhóis com tradições indígenas antigas, astecas, maias e outros povos. Lá acredita-se que as almas voltaram à terra nesse dia. As pessoas mortas montam altares. As pessoas montam altares com fotos, flores, cepajúchio, velas e comidas favoritas dos falecidos. Cepajúchio, velas, comida favorita dos falecidos. É uma celebração alegre, não triste, pois marca a continuidade da vida e o recomeço espiritual de quem partiu. No Brasil, o Dia de Finados foi trazido pelos portugueses durante o período colonial. Aqui tornou-se um dia de luto, reflexão, oração, onde as pessoas visitam cemitérios, levam flores e fazem orações pelos seus entes queridos. Dá para perceber, né? Dá para perceber, né? Que, como eu falei a você, cada um interpreta esse dia à sua maneira. Entendeu? Entendeu, meus irmãos? Então, é bem isso, né? O Dia dos Mortos não é para você ter medo da morte. É para você refletir.
com a sua vida, né? O que você está fazendo com ela. Porque se você não aproveitar a vida que você tem, se você é jovem ou novo ou velho, se você não aproveitar a sua vida, a vida está passando, né? E muito rápido. E também, como diz o arquiteto Oscar Niemeyer, né? E também é até uma passagem bíblica que fala sobre isso aí, né? Acho que está em Salmos, né? Que fala sobre isso aí, que a vida é um sopro, entendeu? Vou falar aqui algo interessante, né? Que eu até reparei. Sempajúcio. Lê-se. Sempajúcio. Ou Cepaju. É o nome da flor tradicional usada no Dia dos Mortos no México. Sempajúcio, a flor dos mortos. Nome científico: Tagentes erecta. É uma espécie de cravo de defunto, ou marigoto mexicana. Nome vem do idioma nahuatl, a língua dos astecas. Sempuajuxitiu, que quer dizer flor de 20 patadas. É o que? Deixa eu ver o nome daqui. Deixa eu ver aqui o nome. Sempuajuxitiu. Quer dizer flor de 20 patadas. É amarela ou alaranjada. Tem um cheiro forte, considerada guia para as almas dos mortos. Segundo a tradição mexicana, o perfume é a cor intensa do Sempajúcio. Atraem os espíritos e os mortos e montam, os espíritos e montam o caminho de volta à Terra para que possam visitar suas famílias no Dia dos Mortos. Por isso, os mexicanos fazem caminhos de pétalas desde esse altar, ofrenda até a porta da casa, simbolizando o retorno das almas. Entendeu, irmãos? Aí eu fiz uma linha do tempo aqui, né? Para falar um pouco, né? Que nesse assunto aí da origem do dia dos finados, eu já falei até demais um pouco. Mas essa aqui é a última explicação para passar para outro tema aqui. Aqui está a linha do tempo em forma de texto, mostrando como o Dia dos Finados, Dia dos Mortos, evoluiu desde a antiguidade, desde a antiga tradição pagã até o formato cristão moderno. Linha do tempo do Dia dos Finados, Dia dos Mortos, antes do cristianismo. Celta, Europa, cerca de 2000 anos antes de Cristo, 1000 depois de Cristo, celebrava o Samhain de 31 de outubro a 1º de novembro. Acreditava que nesse dia a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos se abria, permitindo o contato com os espíritos. Faziam fogueiras, banquetes, usavam máscaras para afastar os espíritos malignos. Romanos, século I ao 5 depois de Cristo, celebrava a parentalia e a lemoria, festas em homenagem aos mortos e ancestrais. Oferecia flores, vinhos e alimentos sobre os túmulos. Essas tradições influenciaram a cultura cristã
posterior. Quer dizer, influenciaram não, né? Eles só colocaram, como eu falei, eles só cristianizaram o paganismo. O que é isso? Eles pegaram costumes pagãos e colocaram dentro do cristianismo. E isso aí, infelizmente, até em igrejas evangélicas, alguns costumes pagãos existem dentro de algumas igrejas evangélicas. E de outras também, né? Que não tem esse título de evangélica. Entendeu? Tem alguns costumes pagãos também lá. Em igrejas evangélicas ou não. Evangélicas ou não. Agora vamos lá, né? Paganismo. Essas tradições influenciaram a cultura cristã posterior. Deixa eu ler aqui de novo aqui. Celebravam a parentalia e a lemoria. Festas em homenagem aos mortos e ancestrais. Ofereciam flores, vinhos, alimentos sobre os túmulos. Essas tradições influenciaram o cristianismo, influenciaram a cultura cristã posterior. Povos indígenas da Mesoamérica, astecas, maias, etc., antes de 1500, já celebravam a vida e a morte como parte inseparável da existência. Faziam ofertas como comidas, flores, incensos para os seus antepassados. As flores de casucho, cravos de defunto, eram símbolo do sol e da renovação. Origem cristã. Século IV ao V depois de Cristo. Cristãos comemoravam a rezar pelos mortos em missas e rituais locais. Quer dizer, como eles falam aqui, cristãos não são cristãos, são católicos, porque o cristão, ele não ora pelos mortos, ele só ora pelos familiares, para Deus consolar o coração deles, né? Para o Espírito Santo consolar o coração dos seus entes queridos. Mas o cristianismo raiz não ora pelos mortos. Entendeu? Vamos ler aqui de novo. A origem cristã do século IV ao V. Os cristãos, que não são cristãos, né? Mas aqui está escrito assim: os cristãos comemoravam a rezar pelos mortos em missas e rituais locais. A ideia era ajudar as almas no purgatório a alcançar o céu. Isso aí é o dogma deles lá, né? De orar pelos mortos, né? Que estão no purgatório. Mas, como eu falei anteriormente, não tem essa de purgatório, não. É céu ou inferno, não tem essa de purgatório. Ou é céu ou inferno. E você decide aqui. Entendeu? Então, como falei aqui, né? Do século IV ao V a.C., os cristãos comemoravam a rezar pelos mortos em missas e rituais locais. A ideia era ajudar as almas no purgatório a alcançar o céu. Ano 609 d.C., o Papa Bonifácio IV dedicou a Panteão de Roma à Virgem Maria e a todos os mártires criados o dia de Todos os Santos. Na verdade, santo só tem um, que é Jesus.
ano 998 d.C. Albade Odilo de Cluny, França, instituiu oficialmente o dia de finados em 2 de novembro, logo após o dia de Todos os Santos, 1º de novembro. A tradição se espalhou por toda a Europa cristã. A tradição se espalhou para toda a Europa cristã. Na Idade Média, a Igreja consolidou a crença do purgatório e na oração para os mortos. O 2 de novembro tornou-se data obrigatória no calendário litúrgico. Vou ver aqui. Litúrgico. Surgiram missas, procissões e visitas aos cemitérios. Com a colonização. No século... Agora deixa eu ver aqui o século aqui. No século... aqui, ó. Com a colonização. Século XVI, os espanhóis levaram o catolicismo à América Latina, onde o Dia de Finados encontrou nas antigas tradições indígenas. Deixa eu ver aqui. No século XVI, os espanhóis levaram o catolicismo à América Latina, onde o Dia de Finados se encontrou as antigas tradições indígenas. No México, a crença azteca se misturaram ao catolicismo, criando o Dia dos Los Muertos, que é o Dia dos Mortos em espanhol, uma celebração colorida e simbólica. No Brasil, os portugueses trouxeram a tradição mais solene e silenciosa, com foco em oração e luto. Nos tempos modernos, México, celebração alegre, altares, comidas típicas, caveiras coloridas e flores, Celpachúchios. Agora sim falei certo. Brasil e Portugal, data de reflexão, silêncio e visita ao cemitério. Outros países adaptaram com costumes locais, mas manteram a ideia central: lembrar e honrar os mortos. Síntese. O dia de finados é o resultado de milhares de anos de evolução cultural, dos sanrais celtas e das ofrandas astecas ao catolicismo medieval e as tradições atuais que unem luto, a fé e memória. O que significa o Dia dos Mortos? Apesar que o Dia dos Mortos tem suas caveiras, também tem seus símbolos, caveiras, tem gente que se fantasia de caveira, né? Entendeu, irmãos? Então, vamos lá, né? Dia dos Mortos, Dia dos Finados, contexto cristão, significa essencialmente um ato de lembrar e honrar e manter viva a memória dos que já morreram, mas no sentido mais profundo, varia conforme a cultura e a visão espiritual. Vamos por partes. No México e em outras partes da América Latina, o Dia de los Mortos é uma celebração da vida,
através da morte. Não é um dia de tristeza, mas de reencontro espiritual com entes falecidos. As famílias acreditam que nesse 1º e 2 de novembro, as almas voltam à Terra para visitar os vivos. As pessoas preparam altares, ofrendas com fotos dos falecidos, flores de Cancelpajúcio, símbolo do sol e da luz que guia as almas, vela, representando a presença espiritual, comidas e objetos que as pessoas gostaram em vida ou gostavam em vida. Significado simbólico: a morte não é o fim, é a parte de um ciclo da vida. É um movimento de reconexão entre os vivos e mortos, onde o amor vence a distância dos mortos. Por isso, o clima é alegre e colorido, com caveiras, pinturas, músicas, comidas típicas. A ideia é lembrar com amor, não chorar com dor. Na visão cristã, dia de finados. Nos dias de finados, a ênfase é diferente. É um dia de oração e reflexão, e que os vivos rezam pelas almas dos falecidos, especialmente as que ainda não alcançaram o céu. Mas assim, cristão que é cristão não reza pelos mortos, como eu falei. Não reza pelos mortos, não ora pelos mortos, ora pelos vivos, porque o cristão ele sabe lidar melhor com a morte, porque ele sabe que a morte não é o fim. A morte não é o fim. A morte é um começo de outra vida, ou com Deus, ou com o diabo. Entendeu, meus irmãos? Então, e também o cristão sabe lidar melhor com a morte, porque o Espírito Santo, ele consola o coração deles, daqueles que buscam a Deus de verdade. Eu vou ler aqui de novo, na visão cristã. Dia de finados. No dia de finados, a ênfase é diferente. É um dia de oração e reflexão, em que os vivos rezam pela alma dos falecidos, especialmente as que ainda não alcançaram o céu. Representam fé, esperança, misericórdia divina. A crença é que a morte não é o fim, mas uma passagem pela vida eterna. Significado espiritual: rezar pelos mortos é um gesto de amor, intercessão para quem sua alma descanse em paz. Significado espiritual: rezar pelos mortos é um gesto de amor e intercessão para que suas almas descansem em paz. As pessoas costumam visitar cemitérios, acender velas, colocar flores, geralmente crisantemos que simbolizam saudade e eternidade. Crisanterno? O que é isso aqui? Crisanterno, quer dizer, crisanterno, que simboliza saudade e eternidade. Participar de missas. No sentido fisiológico e universal, Dia dos Mortos ou Finados também pode ser entendido como um lembrete da nossa mortalidade, que a vida é passageira. Um convite à gratidão, valorizar quem ainda está conosco.
um ato de continuidade, manter viva a memória e o legado dos que se foram. Em resumo, o Dia dos Mortos significa lembrar com amor, acreditar a morte como parte da vida e honrar a existência dos que nos antecederam. Agora vamos falar sobre o crisântemo, né? Que o crisântemo a flor, essa flor aí, as cores dela significam várias coisas, entendeu? Amor, paz e também outras lá, entendeu? Então vamos lá. O nome correto é crisântemo. Eu falei errado, é crisântemo. No plural é crisântemos. É uma flor muito tradicional usada no Dia de Finados e em homenagem a pessoas falecidas. O que é crisântemo? O nome científico é Chrysanthemum CPP. Crisântemos CIP. Deixa eu ver aqui o nome aqui certo aqui, peraí. É Chrysanthemum CP. Tá aqui. Origem Ásia, especialmente China e Japão, há mais de 2.500 anos. É uma planta ornamental que floresce no outono, justamente na época em que se celebra o Dia de Finados, 2 de novembro. Por isso virou símbolo nacional dessa data. Significado do nome: a palavra crisântemo vem do grego chrysos, ouro, anthemo, flor, ou seja, flor dourada. Apesar de existir em várias cores, branca, amarela, vermelha e roxa, o nome vem da origem antiga. De origem antiga, dizer melhor. Significado, símbolo. O crisântemo é uma flor carregada de simbolismo. E o sentido muda um pouco conforme a cultura. No Ocidente, incluindo o Brasil e a Europa, representa luto, saudade, eternidade e respeito. Por isso é muito usado em cemitérios e coroas de flores, coroas fúnebres. A flor, por florescer no outono, simboliza também a passagem da vida, o ciclo de nascer, florescer, morrer. No Oriente, China e Japão, o significado é diferente. Representa a vida longa, alegria e renascimento. No Japão, é símbolo da família imperial e da perfeição. Curiosidades. Mesmo sendo vista aqui como a flor de luto, o crisântemo não tem um sentido triste em sua origem. Ela representa a beleza diante da morte e a esperança de que a vida continua em outra forma, em outro plano. Em resumo, o crisântemo é uma flor do outono, símbolo de saudade, eternidade e respeito pelos que partiram. E, ao mesmo tempo, é um lembrete de que a morte faz parte do ciclo da vida. E aqui está um resumo, né, do significado das cores da flor do crisântemo, né, o chrysanthemos em grego. Branco, pureza, paz, sinceridade, alma limpa. Amarelo, saudade, lembrança e amizade duradoura. Vermelho, amor profundo,
a afeição verdadeira, roxo, respeito, espiritualidade e luto nobre, lilás ou rosa claro, ternura, gratidão e carinho suave, verde raro, esperança, renovação e equilíbrio. Em resumo, cada cor expressa um sentimento em relação ao falecido, do amor e lembrança até a paz e a esperança espiritual. O que nós devemos aprender sobre o Dia dos Mortos? O Dia dos Mortos, o Dia de Finados, não é apenas uma data para lembrar quem partiu. Ela carrega ensinamentos muito valiosos sobre a vida. O tempo é que realmente importa. Aqui está o que podemos aprender com ele. Primeiro, a morte faz parte da vida. O Dia dos Mortos nos lembra que a morte não é o fim, mas uma continuação de outro plano. Ela não deve ser negada ou temida, mas compreendida como parte natural do ciclo da existência. Nasceu, viveu, morreu e renasceu de alguma forma. A morte é a prova de que a vida é preciosa, Vou ler de novo. A morte é a prova de que a vida é preciosa. 2. A memória mantém a pessoa viva. Mesmo depois que alguém parte, as lembranças, o amor e os ensinamentos permanecem ao lembrar e honrar novos mortos. Mantemos a vida, a essência deles em nós. Nos gestos, nas palavras, nas escolhas que fazemos. Morre apenas quem é esquecido. Devemos valorizar mais o presente. Refletir sobre a morte nos ensina a viver com mais coerência. Amar mais, perdoar mais e perder menos tempo com o que não importa. O tempo é curto, então use-o para o que realmente tem valor. 4. A gratidão transforma o luto. Em vez de sentir apenas tristeza, o Dia dos Mortos ensina a transformação, a dor e a gratidão. Agradecer pela vida que quem partiu. Agradecer pela vida de quem partiu, pelo que foi vivido e aprendido. A saudade é o eco do amor que permanece. Quinto, espiritualmente nos lembra da esperança. Para quem tem fé, é um dia que falar de esperança, perdão e reencontro. Acredita-se que as almas não estão perdidas, mas aguardam o momento de se unir novamente com Deus. Em um lembrete de que a vida não termina na morte, apenas muda de forma. Em resumo, o Dia dos Mortos nos ensina a aceitar a morte com sabedoria, a valorizar a vida com intensidade, a honrar quem veio antes de nós e a viver com amor, lembrança e propósito. O que a Bíblia fala sobre a morte? A Bíblia fala muito sobre a morte, mas sempre de uma forma que nos ensina a enxergar além dela, não como um fim,
da existência, mas como uma passagem da transformação e um encontro com Deus. Aqui está um resumo de que ela ensina. 1. A morte é a consequência do pecado. Desde o Gênesis, a Bíblia explica por que a morte existe. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, a morte entrou no mundo, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mas esse mesmo versículo continua dizendo: mas o dom gratuito da vida, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, a morte física veio por causa do pecado, mas a vida eterna é oferecida pela graça de Deus. 2. A morte não é o fim. A Bíblia mostra que a alma continua viva após a morte. Jesus mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Para os que creem, a morte é apenas o início da vida verdadeira junto de Deus. 3. A esperança de ressurreição. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a Bíblia fala da ressurreição dos mortos. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. A morte não é definitiva. Deus promete um novo corpo e uma nova vida para os que são dele. 4. O luto é humano, mas cheio de esperança. A Bíblia reconhece que sentir dor pela perda é natural, mas também nos consola com promessa de esperança. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mateus capítulo 5, versículo 4. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorante acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. A diferença é que o cristão chora com esperança, porque crê que um dia voltará e se reencontrará com os que partiram. Vou ler aqui de novo. A diferença é que o cristão chora com esperança, porque crê que um dia voltará a se encontrar com os que partiram. Quer dizer, o cristão chora sabendo que um dia ele irá se reencontrar com aquele parente que foi salvo, né? Em Cristo Jesus. Porque sabe muito bem, se ele tiver uma vida com Deus, né? Uma vida sem mácula, sem a prática do pecado, ele sabe que um dia ele vai se encontrar com Deus nos ares. 5. Jesus venceu a morte. A mensagem central da Bíblia é essa: Cristo venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, os teus
a grilhões. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Isso significa que a morte foi derrotada espiritualmente. Quem está em Cristo não morre para sempre, apenas atravessa para a eternidade. Em resumo, segundo a Bíblia, a morte entrou no mundo por causa do pecado, mas foi vencida por Jesus. Os que crê nele terá vida eterna. Poesia bíblica e forte e reflexiva sobre o Dia dos Mortos. E aí eu escrevi com peso espiritual e esperança com a palavra de Deus que nos ensinou. Reflexão: a morte não venceu. A morte é o silêncio que a vida escuta antes de renascer. Ela parece o fim, mas diante de Deus é apenas um linear da eternidade. O pó volta ao pó, mas o espírito volta para aquele que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E aquele que crê em Cristo não morre, apenas adormece, na esperança da ressurreição. João 11, 25, João capítulo 11, versículo 25 até o 26. Nesse dia em que lembramos os que partiram, não choramos com quem perde tudo, mas com quem aguarda o encontro prometido. Porque aquele que venceu na cruz venceu também o túmulo. E em Cristo a morte perdeu o seu poder. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. As flores que levamos hoje não seja apenas sinal de luto, mas de fé. A fé em um Deus que transforma a dor em esperança, o fim em novo começo. Porque se vivermos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morreremos. Quem, pois, vivermos ou morreremos, somos do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 8. Vou repetir de novo. Porque se vivermos para o Senhor, vivemos, e se morrermos para o Senhor, morreremos. Quer, pois, vivemos ou morreremos, somos do Senhor. Independentemente se você, por exemplo, se você é cristão, você vive. Se você morrer na presença de Deus, você também vive, mas vive eternamente. Entendeu? Então fica aqui uma reflexão. E outra coisa aqui que eu quero te dizer. Enquanto estivermos vivos, temos que aproveitar cada segundo da nossa vida, porque a vida é somente uma. A morte não é o fim, é o começo de outra vida. Então, pessoal, tá aqui o vídeo aqui para vocês. Quem ficou até o fim, muito obrigado por assistir. Curta, compartilhe, não deixe esse vídeo morrer, entendeu? Não deixe esse vídeo morrer. Compartilhe o máximo que você puder, baixe também se quiser. Compartilhe também nas suas redes sociais também se quiser, entendeu? Que eu fiz com carinho para todos vocês, viu? E ajude esse canal aqui a alcançar o máximo de pessoas possíveis, viu? Então, um feliz Dia dos Mortos, um feliz não, né?
que a morte não é o começo. A morte é uma perseguição, né? Para você valorizar a sua vida mais e mais. Porque a vida é curta e a vida só é uma. Viu, senhores? Um abraço aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu esqueci, velho, de falar uma coisa aqui com vocês, né? Eu esqueci completamente de falar uma coisa do lado bom e do lado sombrio do Dia das Bruxas, né? Do Dia das Bruxas não, do Dia dos Mortos. Eu esqueci de falar isso com vocês, viu? Aí é tanta coisa na cabeça, bem, que eu acabei esquecendo, entendeu? Aí, sem mais demandas, vamos aqui terminar aqui o vídeo, né? Porque eu quase ia esquecendo de falar sobre isso. O Dia dos Mortos, o Dia de los Mortos no México e Dia de Finados aqui no Brasil tem um lado sombrio e um bom, como duas faces da mesma moeda. Vamos dividir. O lado sombrio. Enfrentar a morte de frente. É um dia que nos obriga a olhar para algo que a maioria tenta evitar. A morte. A lembrança da finitude, o medo do desconhecido e a dor de quem emergiu, emergiu dessa vida. 2. Contato com o mundo dos mortos. Mas antes eu vou reler isso aqui. O 1 diz assim, ó, enfrentar a morte de frente. É um dia que nos obriga a olhar para algo que a maioria tenta evitar. A morte. A lembrança da finitude, o medo do desconhecido e a dor de quem partiu emergiu nesse dia. 2. Contato com o mundo dos mortos. Em algumas culturas, acredita-se que os espíritos voltaram à Terra nesse período. Isso traz uma atmosfera misteriosa e até assustadora. E linear. O linear entre o mundo dos vivos e dos mortos se torna mais ternue. No México, por exemplo, as pessoas montam altares com fotos, comidas dos mortos, acreditando que suas almas retornam para visitar. É belo, mas carrega essa aura espiritual e sombria. Vou repetir aqui de novo. Contato com o mundo dos mortos. Algumas culturas acreditam que os espíritos voltaram à Terra nesse período. Isso traz uma atmosfera misteriosa e até assustadora e linear entre o mundo dos vivos e dos mortos, e se torna mais ternue. No México, por exemplo, as pessoas mortas montam altares com fotos e comidas dos mortos, daqueles que morreram, e acreditando que suas almas retornam para visitar. É belo, mas carrega uma aura espiritual e sombria. 3. Reflexão sobre o tempo e o esquecimento.
O lado mais melancólico é perceber como o tempo apaga rostos, nomes e histórias. Esse dia relembra que até os mais fortes, os reis e guerreiros, um dia são apenas lembranças. O lado bom: honrar e continuidade. É um dia para honrar os antepassados e reconhecer que a vida que temos vem de muitos que vieram antes. Essa ligação com a linhagem da força, identidade, força, linhagem, identidade e sentido. 2. Ação espiritual. Lembrar da morte desperta o valor da vida. Ela corta a ilusão da imortalidade e faz o homem querer viver com propósito, deixar um legado. Isso é profundamente bom. 3. União, família e espiritual. Muitos se reúnem nesse dia para rezar, orar, contar histórias e celebrar a memória dos que se foram. A morte, nesse caso, une em vez de separar. Resumindo, o lado sombrio do Dia dos Mortos está em encarar a presença da morte e o mistério do além. O lado bom está em transformar essa lembrança em sabedoria, coragem e gratidão. Você não tem que temer o futuro, mas o que você planta no presente. Você não tem que temer a morte. Você tem que olhar isso aí como reflexão, né? Às vezes, você, é como eu estava pensando, às vezes a pessoa morreu, mas teve algo, morreu às vezes tendo algo mal, às vezes ela morreu e não teve um sonho realizado, algo que não foi resolvido, um perdão que não foi liberado. Às vezes a pessoa morreu, mas perdeu muito tempo com coisas supérfluas, né? Gastou muito tempo da vida dela com besteiras aqui nesse mundo. Então, valoriza a vida, entendeu? A cada segundo, a cada instante, entendeu? E viva com um propósito, entendeu? Não viva por viver. Não faça igual aquela música, deixa a vida me levar. Mas viva com um propósito de viver, não somente de sonhar, mas de realizar os seus sonhos, de realizar, conquistar e viver de forma intensa a cada segundo da sua vida. E quando você ficar mais velho, ter uma boa história para contar para os seus filhos, para os seus netos e para os seus bisnetos. Porque, meu irmão, viver sem propósito é viver uma vida vazia e ter uma morte sombria e triste. Então é isso, pessoal, viu? Um abraço aí, que Deus abençoe a cada um de vocês, viu? E que em nome de Jesus vocês sejam todos abençoados. Em nome de Jesus. Amém. E mais uma coisa aqui, que eu acabei esquecendo mais uma vez. Algo que eu achei até interessante compartilhar com vocês. O que é Tenui
infinitude e linear. Primeiro, tênue. Tênue significa fraco, delicado, sutil ou quase imperceptível. Quando eu disse o linear entre o mundo dos mortos, o mundo dos vivos e dos mortos se torna mais tênue, quis dizer que a barreira entre os dois mundos fica muito fina, mais frágil, como se fosse possível sentir a presença a presença do outro lado. Aqui, ó, como se fosse possível sentir a presença do outro lado. Exemplo: entre a vida e a morte é tênue, basta um sopro para cruzá-la. É uma palavra que transmite essa ideia de limite frágil, quase invisível. Finitude. Finitude 2. Finitude. Finitude vem de finito, ou seja, tudo que tem fim. É o contrário de infinito. Então, quando falamos em finitude humana, estamos falando da nossa limitação no tempo, o fato de que um dia morreremos. Exemplo: a finitude da vida nos lembra de valorizar a cada instante. A finitude é um conceito muito usado na filosofia e na espiritualidade para falar da consciência da morte e da importância de dar sentido à vida. Linhagem ou linear, em espanhol. A palavra linear vem do espanhol, significa linha. Quando usa no contexto espiritual ou histórico, pode significar linhagem, descendência, sangue ou origem. Exemplo: honrar a linear dos ancestrais e reconhecer a força de quem veio antes de nós. Então, quando alguém fala em linear de sangue ou linear ancestral, está falando de conexão com os antepassados, algo muito ligado ao Dia dos Mortos e ao simbolismo da continuidade da vida atrás das gerações. Resumo: tênue, frágil, quase invisível. Finitude, tudo que tem fim, o limite da existência. Linear, descendência, origem, ligação de sangue e tradição. Então, pessoal, eu não esqueci de mais nada. Então, aproveita o vídeo aí, compartilhe, comente, compartilhe esse vídeo, que vocês tenham um bom vídeo, entendeu? Se quiser assistir de novo, pode assistir, compartilhar com seu amigo, entendeu? Que eu fiz esse vídeo aqui de bom grado para cada um de vocês. Galera, então é isso. Um abraço aí e que Deus te abençoe abundantemente. Em nome de Jesus. Amém. E para quem ficou até o fim no vídeo, deixei um vídeo aqui especial para vocês aqui do Dia dos Mortos, viu? Então curta o vídeo aí, viu, pessoal? Valeu, um abraço. Então assista o vídeo. Olha isso aqui que interessante. Eita, eu caindo aqui na pedra. Rosalina Soares Valverde. Olha a frase que tá escrito aqui, que pesado. Tu que passas, repara bem. Já fui o que tu és e tu serás o que sou. Será que tá falando assim? Eu já fui viva e tô morta? E você que tá lendo isso daqui... Vai morrer também. Vai morrer também? Eu tô chocado. É até um deboche, né? É um deboche.
Caramba, saudades de seu esposo. Nascida 12/6/1877, falecida no 22/12/1934. Ah, a outra 1877. Ela nasceu e faleceu em 1934. Caramba! Não, Tu que passas, repare bem, já fui o que tu és e tu serás o que eu sou. Ó. Caramba, que Caramba, impactante. impactante. Poxa, Rosalina. E vamos Caramba. encerrar essa parte aqui, Com certeza. com essa frase Com essa impactante. frase impactante da Rosalina aí.